Olá, bom dia, graça e paz seja com todos, Deus abençoe grandemente, poderosamente sua vida em nome de Jesus. Sou o pastor Paulo Farias, estou aqui mais uma vez com nossa escola bíblica no lar, nossa escola bíblica dominical, nosso alimento de todas as manhãs de domingo. E nós, como sempre, estamos estudando aí desde um tempo já para cá, nós estamos estudando a respeito do final dos tempos. Estamos estudando a respeito de uma matéria chamada escatologia, né, que é estudo do fim das últimas coisas. Estamos estudando, passamos ali por período da igreja, né, passamos aí também para o período do arrebatamento, né, e nós entramos no período chamado tribulação e grande tribulação. Né? Algumas coisas, alguns eventos que aconteceriam nesse período e nós estamos estudando exatamente sobre isso, tá bom? Você pode se achegando, tá? Você pode se ajeitando aí e nós estaremos ministrando, nós estaremos começando já a nossa aula. Daqui a instantes estaremos dando início aí à nossa aula de hoje. Lembrando que você tem liberdade, tá bom, de você estar fazendo perguntas, enfim. Você pode estar, por exemplo, interagindo, de repente, algum versículo bíblico que você queira acrescentar, algum comentário que você queira acrescentar. Só quero lembrar que isso não é uma pregação, tá bom? Isso uma aula, né, de escola bíblica, tá bom? Então você tem toda a liberdade de estar aí interagindo em nome de Jesus Cristo, tá legal, querido? Então, seja bem-vindo a esse momento, seja bem-vindo à nossa, como nós carinhosamente chamamos, né? Nossa escola bíblica no lar. E vamos para mais uma aula, só compartilhando aqui esse link, né, com algumas pessoas para que elas possam ter acesso aí também, juntamente conosco, à nossa aula de hoje, tá bom? Conforme for passando os minutos aí, eu vou procurar estar interagindo juntamente com os irmãos, tá bom? Para que a gente possa estar ganhando com isso. Só vou clarear um pouquinho mais aqui. Isso, clarear um pouquinho mais, né? Isso, só vou dar uma clareada aqui para melhorar um pouco mais a luz. Aí a gente vai estar... Isso, eu creio que agora melhorou, né? Eu já não sou assim muito branquinho, né? Então, escuro aqui está um pouco a igreja de manhã. Pronto, eu creio que agora a gente está aí no nosso cenário, né? Esse é o cenário de fundo, tá bom? Esse é o altar da igreja onde nós congregamos, onde nós adoramos. E antes de dar início à nossa primeira aula, eu já deixo o meu convite feito para você. Você que quer conhecer a Igreja Batista em Vila Helena, você que deseja conhecer um pouco mais a respeito do nosso trabalho, fica aí o meu convite. A igreja fica localizada na rua Carlos Evaso, número 21, no bairro de Vila Helena, na cidade de Sorocaba, Zona Norte, próximo ao Treviso Supermercado, próximo ao J. Santos, estabelecimentos bem conhecidos aqui no bairro. Essa rua fica uma travessa da rua Belo Horizonte. A rua Carlos Evaso é uma travessa da rua Belo Horizonte, tá legal? Seja bem-vindo e estaremos aqui para te receber e com certeza adorarmos a Deus juntos, tá legal? Então, está conosco aqui já na nossa sala de aula, né, a Maria Antônia. Deus abençoe, Maria Antônia, um abraço para ti e seja bem-vinda, tá bom, a nossa sala de aula hoje, a nossa escola bíblica de hoje. E vamos aí então para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é uma aula assim, muito interessante. Por que eu digo isso? Porque nessa aula de hoje nós vamos estar comentando algo que, de certa forma, traz alguma dúvida até mesmo no coração de muitas pessoas, gera alguma dúvida, né? E a gente vai estar comentando sobre esse assunto justamente para tirar dúvida do coração, da mente, né, de muitas pessoas que têm carrega essa dúvida aí sobre si, tá bom? Então fica à vontade, você pode comentar, você pode também deixar seu versículo bíblico, de repente algo que seja algum versículo cruzado, algum versículo que tem relação com o assunto, de repente alguma sugestão, de repente alguma pergunta mesmo, algo que você queira estar sabendo, na medida do possível nós estaremos aí respondendo sua pergunta, tá legal? Então vamos para a nossa aula de hoje. Estamos um pouquinho atrasados no horário, mas vamos para a nossa aula de hoje. Conforme as pessoas forem se achegando, depois a gente vai aí interagindo com elas também, em nome de Jesus Cristo.
Então vamos para a nossa aula. Então, o assunto de hoje, lembrando que nós entramos na questão do anticristo, né, semana passada, ou na última aula, vamos poder dizer assim, e às vezes a gente acaba postando alguma aula, né, que a gente já tem preparado e programado aqui, ou às vezes a gente deixa gravado já alguma aula, porque às vezes a gente acaba tendo um outro evento aqui na igreja, né? No caso, eu creio da última vez nós tivemos aqui foi um trabalho aqui de célula, né? Nós tivemos na igreja de trabalho com a liderança, mas normalmente nós trazemos o assunto na sequência, tá? Então, na última aula aqui ao vivo ministrada foi a respeito do anticristo, né? Foi, por exemplo, nós comentamos ali de quando o anticristo aparecerá, né? Também de algumas pessoas que se levantam na qualidade de um anticristo, né? Não do anticristo, tá bom? Mas de um anticristo, de uma pessoa ali que representa o anticristo. Da mesma forma que nós representamos a Cristo aqui na Terra, algumas pessoas também, elas se levantam representando o anticristo, tá legal? Então, a nossa aula de hoje, ela tem por tema, aí como está aí postada no rodapé, né, do estudo bíblico, eu vou estar lendo para você. O nosso tema aí é: quem derrotará o anticristo? Está aí o tema, né? EBD, quem derrotará o anticristo? Então, fica aí a pergunta de hoje: quem será aquele que vai derrotar o anticristo? É boa pergunta, né? Então, lembrando que algumas pessoas elas têm assim uma mente fantasiosa com relação a isso. Eu vi até mesmo, daqui a pouco a gente vai comentar um pouco sobre esse assunto, mas eu já vi até mesmo em alguns livros, né? Principalmente ali quando se fala assim em uma igreja adventista do sétimo dia, eu já vi alguns livros, alguns materiais de estudo que está lá em um ringue, para você ter ideia, em um ringue, Jesus de um lado e o anticristo do outro lado, né? Falso profeta do outro lado. E os dois assim olhando um para o outro e tal, como se fosse um duelo. Isso é algo assim totalmente fantasioso, tá? Eu comento que não é interessante a gente ficar muitas vezes pegando informação daqui para lá, de lá para cá. Não é interessante. Eu não aconselho, né, os membros, os alunos da nossa escola bíblica em estar captando simplesmente informação de um lado para outro, em qualquer site, e achando que tudo aquilo edifica, que é fácil simplesmente preparar algo. De maneira nenhuma. A gente vê muita coisa fantasiosa, a gente vê muita coisa que não é bem isso que está sendo apresentado para nós, aquilo que a Bíblia nos apresenta, aliás, não é bem isso, tá? A Bíblia deixa muito claro, né? Então, há fontes confiáveis nos nossos dias, tá? Há fontes que nós podemos confiar sim, porém, há fontes que nós entendemos que elas não são confiáveis, tá? Há fontes assim de estudos da palavra de Deus que não são confiáveis. São fontes assim que não vale a pena investir, né? Não vale a pena confiar, porque a gente entende que são coisas aí que, sabe, não levam simplesmente a nada, tá? Simplesmente a dúvida, né? Algumas fontes aí de estudo que as pessoas elas vão procurar, vai gerar muito mais dúvida ainda. Então, quando você pensar, por exemplo, em comprar um material de estudo, pastor, eu quero comprar um livro, pastor, um livro para entender sobre, por exemplo, o final dos tempos. Indica um livro para mim. Sim, tem livros assim abençoadores, de editoras confiáveis, né? E também de autores confiáveis. Por exemplo, eu tenho um aqui, ó, Enciclopédia de Profecias Bíblicas. Olha só, eu vou te passar aqui já o nome do autor para você ter ideia, né? O nome do autor e aqui o livro, tá? E aqui sobre o que trata nesse livro. Por exemplo, você diz assim, pastor, mas eu queria comprar algo assim, eu queria adquirir para mim, por exemplo, pastor, um material que me mostrasse, né, que falasse assim a respeito de teologia, porque eu queria aprender sobre teologia. Sim, nós temos nosso curso de teologia, nosso curso básico de teologia, mas eu posso indicar também alguns materiais teológicos para você, como esse livro, por exemplo, que eu gosto muito. Olha só, esse manual prático de teologia, o nome já diz, é um manual prático. Ele não é tão aprofundado assim como outros livros que eu tenho, mas é muito prático. Professor, quem é o autor? Vai aí esse nome aí em vermelho, né? Tá aí em vermelho. O autor
desse livro. É um livro muito bom. Ele é um livro que ele não fica... Tem autores que eles ficam dando volta assim, para entrar no assunto. Esse aqui não, ele é bem objetivo para falar sobre assuntos, né, para tratar sobre assuntos. Ele é bem objetivo. Então tem materiais assim que são bem confiáveis. Então eu acredito que vale a pena nós investirmos. Lembrando que os livros de teologia muitas vezes não são livros assim tão baratos, né? Mas são materiais assim que vale a pena. Embora eu tenho enviado livros para o pessoal do nosso curso de teologia, eu sempre tenho enviado livros, sempre tenho enviado materiais na medida do possível, dicionários, né, enciclopédias, dicionários, para abençoar a tua vida. Então, eu acredito que você estudando esses livros, esses materiais que nós enviamos, eu creio que vai ajudar no teu conhecimento, eu creio que vai aperfeiçoar aquilo que você tem realmente buscado, naquilo que você tem realmente almejado. De repente você pensa em ser simplesmente um bom membro, né? Um bom representante de Cristo, vai ser muito bom para você. De repente você pensa em ser um diácono, um obreiro na casa do Senhor, também vai ser muito bom para você. E de repente você pensa também em ser um obreiro, um pastor, um evangelista, enfim, um ministro de louvor, para você ter um conhecimento a mais, enfim, também vai ser um material assim, muito bom para você e vai ajudar, eu creio, aí você no teu processo de crescimento, né, da tua vida cristã. Eu tenho certeza que vai ajudar, tá bom? Tenho certeza que vai ser muito bom nisso, tá? Então, aquilo que eu sempre digo, fica com a gente, vai acompanhando esses materiais que eu envio para você, querido, vai lendo, vai aproveitando esses materiais, tá bom? Tenho certeza que vai ser para edificação. Se você acompanhar, por exemplo, esses materiais, né? Se você ler, por exemplo, esses materiais, se você acompanhar realmente aquilo que a gente passa para você, eu tenho certeza que vai ser abençoador, tá bom? Então, aproveita, né, o material, tá bom? E seja bem sucedido naquilo que você fizer, mas não deixa de ler, não deixa de aproveitar, tá bom? Aquilo que é colocado nas tuas mãos, tá bom? Em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Então, como eu estava comentando com você, o tema da nossa aula de hoje é o seguinte: quem derrotará o anticristo? O anticristo, ele será derrotado pelo Senhor Jesus Cristo. Pergunta rápida, prática e resposta prática também, né? O anticristo, ele será derrotado pelo Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos o seguinte, logo de início eu já quero mostrar algo para você. A Bíblia nos fala a respeito de pecados que eles são perdoados quando eles são confessados. Mas eles precisam ser confessados exatamente como eles aconteceram. Por exemplo, eu pequei naquela área, por exemplo, da minha vida. Eu entendo que eu preciso pedir perdão naquela área da minha vida, eu preciso me consertar naquela área da minha vida. Deus, ele entende assim também. Por exemplo, Pedro, quando ele negou Jesus, né? Negou Jesus, e o que aconteceu com Jesus depois que Jesus foi entregue na cruz, depois que Jesus ele ressuscitou? O que Jesus fez? Jesus foi acertar contas com ele, não por causa de Jesus, porque Jesus tinha se sentido traído, claro que não, mas por causa de Pedro, para que ele não tivesse problema no seu ministério, né? Porque o Senhor Jesus havia colocado algo grande sobre as suas mãos, né? E então, para que ele não tivesse problema no ministério, então ele precisava acertar as contas justamente com quem ele errou, que foi com Jesus. Então, Jesus estava dizendo para Pedro, nesse acerto de contas: Pedro, estou te dando a liberdade, Pedro, de você acertar as contas para você não ter problema no seu ministério, para que você seja realmente um obreiro aprovado. E ele foi e se acertou: Pedro, você me ama, você me ama, você me ama. Ou seja, 3 vezes Jesus perguntou para ele, porque 3 vezes Pedro havia negado Jesus. Então nós entendemos que cada coisa era acertada, as contas, exatamente daquela forma, tá? Então, quando se fala aqui a respeito do anticristo, o que nós entendemos? O que fica assim bem claro? Alguém que fala contra Cristo e se levanta contra Cristo e fermenta as pessoas ali com o pecado, né? Para que as pessoas se levantem contra Cristo, então nós entendemos que o próprio Cristo atuaria ali, seria algo muito óbvio, né? O anticristo, ele vai prestar contas justamente com Cristo, porque é contra Cristo que ele fala. Como quem diz assim: e aí, você tem seu problema comigo, então nós vamos acertar as contas. Você entendeu? Então, justamente isso que está acontecendo aqui.
Então, por exemplo, se o meu pecado é, por exemplo, contra Deus, eu vou pedir perdão para Deus. Se o meu pecado é contra o meu irmão, eu vou pedir para o meu irmão perdão. Então, por exemplo, é o que Jesus disse lá no começo do Evangelho de Mateus. Se você tem algum pecado contra o teu irmão, você vai, você acerta, vai, pega a tua oferta e aí então você deixa no altar. Isso nós entendemos. Nós falamos a respeito de prioridades, não que a oferta ali não seja prioridade, mas a prioridade ali, ela está sendo o conserto primeiro. Não adianta simplesmente fazer, mas a questão é fazer da maneira correta. É isso que Jesus está dizendo. Então aqui, Jesus ele estará acertando contas ali com o anticristo, né? Porque o motivo ali é Cristo da blasfêmia, né? O motivo ali do fato de ter se levantado realmente é Cristo, né? E o nome blasfemado hoje na nação, o nome e o princípio blasfemado hoje, por exemplo, no mundo todo está sendo realmente o anticristo. E olha só, eu comentei com alguns irmãos aqui que estavam no culto ontem à noite, você que assistiu, aliás, participou do nosso culto aqui presencial, e você que assistiu também a nossa live ontem, você vai poder estar participando ou você vai estar se lembrando daquilo que eu comentei ontem no culto. Por exemplo, nós estaremos ministrando aqui, aliás, sendo ministrados por uma professora, por uma doutora lá de Portugal, a respeito das coisas que estão acontecendo lá em Portugal, né? Essa lei que veio para a Alemanha, ela foi introduzida ali na França, Itália, está vindo para Portugal também, já está sendo ali introduzido em Portugal, entrando em vigor em Portugal, ali para o lado da Europa, então já impregnou. Então nós queremos que futuramente, ou não muito breve, né, nós queremos que estará sendo introduzida no Brasil com força, principalmente quando a esquerda começar a governar, começar a ter mais forças, né, os conservadores saírem do poder aqui do Brasil, que é o sistema está querendo que os conservadores eles deixem o poder aqui na política brasileira para que realmente a esquerda venha, realmente tudo isso seja implantado. Mas olha só o que eu quero dizer para você. Então, se fala muito, está se pegando muito pesado com relação à ideologia de gênero e ali em Portugal. E sabe, querido, uma coisa que nós entendemos, que o princípio de Deus, e justamente essa é uma vontade do anticristo, os princípios de Deus eles estão simplesmente sendo descartados. Os princípios de Deus do nosso tempo, e essa é uma prática anticristã, está simplesmente sendo descartada. E nós entendemos que a vontade de Deus, né, é que nós como cristãos venhamos adotar os princípios dele para as nossas vidas. E nós vemos que não é isso que tem acontecido, né? Muitas pessoas, elas têm até mesmo muitos cristãos nos nossos dias, eles têm até mesmo deixado brotar uma interrogação no coração deles. Pastor, mas não seria o melhor? Pastor, mas a liberdade é dada para todos, né, pastor? Pastor, mas eu acredito, pastor, que cada um seja aquilo que quer ser. Sim, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Cada um seja aquilo que quer ser, nós entendemos perfeitamente, porque cada um vai prestar contas daquilo que é e pronto. O que não se pode é simplesmente estar fazendo propaganda e divulgando aquilo que não presta. Você entendeu como é que funciona? E muitas vezes tentando fazer aquilo entrar goela abaixo pelos cristãos e tentando muitas vezes mostrar mentira como se ela fosse verdade e tentando colocar a verdade como mentira. Bom, isso já diz o livro do profeta Isaías, sabe? Então, o que nós entendemos? Nós entendemos sim que cada um seja como quer e amém. Cada um vai ter que prestar contas. O que é de Deus, né, é de Deus, o que não é de Deus, não é de Deus. O sujo, que continue na sua sujeira, como diz o livro de Apocalipse, e ele vai ser julgado pela sujeira dele. E o limpo, o santo, ele continue se santificando, porque ele vai ser recompensado, porque ele se santificou diante do Senhor no Espírito e na Palavra. Nós entendemos perfeitamente isso. Só não queremos, claro, e nós não aceitamos, claro que não, que isso venha querendo ser introduzido, por exemplo, dentro de igrejas, claro que não. Nós entendemos que, a partir do momento que alguém entra, por exemplo, no centro espírita, nós entendemos que a regra é daquele centro espírita, existem normas internas lá com relação à cultura deles, a maneira com que eles supostamente, né, sentem prazer naquilo. Sabemos que não, mas não vou entrar nessa questão, mas você entende? A partir do momento que eu não vou querer fazer um culto dentro de um centro espírita, você entende o que eu estou querendo dizer? Lá a regra é aquela, não sei que Deus tem um propósito muito grande para mim, não vou entrar nessa questão também, mas lá o ritual é aquele. Se a pessoa, por exemplo, for no candomblé, o ritual é aquele.
Se a pessoa for, por exemplo, num Seishanoe, o ritual é aquele, né? Se a pessoa for, por exemplo, numa loja, por exemplo, maçônica, o ritual é aquele. Se a pessoa vem num culto, o ritual é esse de adoração ao Senhor. Então, isso sempre vai precisar ser respeitado. Lembrando que nós vivemos em um país laico, assim nós entendemos, pelo menos tem sido assim e seria para ser assim, né? E todas as crenças devem ser respeitadas e cada um adora ao seu Deus e nós adoramos ao nosso Deus. Nós fazemos propaganda do Evangelho, anunciamos o nome de Jesus, a transformação e o poder daquilo que Ele faz, né, na vida de qualquer um que se achega diante dele. Mas nós não obrigamos pessoas a serem cristãs, claro que não, né? E de certa forma nós respeitamos, não concordamos, mas respeitamos a fé daquele um que quer crer, né, seja em uma imagem de escultura, seja naquilo que for. Nós respeitamos, não concordamos, mas nós respeitamos, é a fé de cada pessoa. Nós não podemos perder o respeito, claro que não, de forma nenhuma. Ele adora aquilo que ele acredita que é certo e nós adoramos, né, segundo o nosso manual de instrução, que nós acreditamos ser certo pela verdade que o Espírito Santo tem colocado em nosso coração. Tá bom? Então essa questão da ideologia de gênero é um tratado do anticristo, é um projeto que brotou do coração do anticristo, com certeza, principalmente pelo fato daquilo que está escrito no livro do profeta Daniel, que ele não terá afinidade por mulheres. Então, bom, você percebe por aí de onde vem tudo isso, né? Então tá. Então vamos dar sequência aqui à nossa aula de hoje. Então, voltando para cá, a respeito de quem derrotará o anticristo, nós entendemos que o anticristo ele será derrotado pelo próprio Jesus, né, pelo próprio Jesus Cristo, e quando ele voltar nas nuvens. Só lembrando você que quando Jesus ele voltar nas nuvens, tá bom? Não será uma vinda, essa vinda de Jesus, para os cristãos, tá? Quando o anticristo voltar nas nuvens, essa vinda será uma vinda ali diretamente, tá, para os judeus, para os hebreus, tá bom? Lembre-se disso, tá? Eu vou ler para você aqui, olha, o que está escrito em Atos capítulo 1, versículo de número 8, está escrito assim: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E olha só, e tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem cobriu a vista deles, ali, a respeito de Jesus. E ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto Jesus subia, de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, né, 2 anjos ali, e disseram: varões galileus. O que eles disseram? Gentios? Igreja? Não. Eles disseram: varões galileus. Essa passagem é bem específica, tá? Varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Como que ele estava subindo? Nas nuvens. Como que ele vai vir? Da mesma forma. Para quem? Galileus, para os judeus. Então você entende que essa passagem ela é bem específica, ela é bem direta, né? Dessa forma. Então a gente consegue entender de uma forma bem clara exatamente como que Jesus ele vai vir, né? Justamente, Deus abençoe minha irmã Vera Zanin, um abraço para ti, um abraço também para o meu irmão Luiz Zanin. Então você percebe que essa passagem é uma passagem bem específica, né? Quando se fala a respeito dos judeus, né? Quando se fala a respeito dos galileus. Então, muitas pessoas elas entendem da seguinte forma: pastor, então essa passagem não é para a igreja? Não, nós não veremos Jesus vir nas nuvens. O Jesus ele virá no arrebatamento, no abrir e fechar de olhos, coisa muito rápida. A visão, aquela onde Jesus vai ser visto por todas as pessoas, vai ser ali justamente nessa passagem para os judeus, nesse período depois da tribulação, tá bom? No final, no encerramento da tribulação, no encerramento aí dos 7 anos, onde o povo vai ser perseguido e aterrorizado, tá bom? Então, esse evento ele não ocorrerá no arrebatamento, mas sim depois, no final do segundo período da tribulação, lembrando que o período da tribulação será 7 anos dividido em 2 partes, 3 anos e meio na primeira parte, falsa paz, segunda parte, 3 anos e meio ali onde a tribulação será aterrorizante para os habitantes da terra, para aqueles que não subiram no arrebatamento da igreja do Senhor, tá bom? Então,
fica aí o nosso conselho, né? Que vale a pena nós nos apegarmos a Deus para que nós venhamos a subir nessa primeira ida, né? Nessa primeira levada, vamos chamar assim, que é onde o Senhor Jesus virá e nós estaremos juntos a partir do momento que ouvirmos o ressoar da trombeta. O soar para os que morrerem em Cristo e o ressoar para aqueles que nós que estivermos vivos, estaremos subindo juntamente com Ele e nos encontraremos nas nuvens, aí sim, e nós estaremos aí para sempre com o Senhor. Então muita gente imagina a respeito dessa batalha de Cristo e do anticristo, muitas pessoas imaginam em um confronto acirrado, né? E entre o Senhor Jesus e o anticristo, como eu já comentei para alguns aqui, quando eu olho, por exemplo, para algumas impressões, né? Eu já vi algumas impressões ali de 27º dia, já vi também algumas impressões aí, as postagens na internet a gente encontra muita aberração, né? E não é tudo que a gente olha que é aconselhável de forma nenhuma, mas eu já vi ali Jesus de um lado, o anticristo do outro, né, o falso profeta ali, e os dois olhando um para o outro ali como que fosse uma batalha, um confronto pessoal ali, aquele contato físico, aquela coisa, de forma nenhuma. Quem pensa a respeito disso está muito, muito enganado mesmo, tá bom? A Bíblia diz que ele derrotará o anticristo simplesmente com o assopro da sua boca. Ou seja, você consegue entender isso? Ou seja, Jesus, ele nem vai pôr a mão no imundo, ou seja, para derrotar o imundo, né? Jesus nem vai ter o trabalho de colocar a mão no imundo para que ele seja derrotado, de forma nenhuma, mas com o sopro da tua boca, com a espada afiada que sai da tua boca, ali com a palavra, né? Ele vai ali derrotar o anticristo, simplesmente dessa forma. Nós estamos falando ali, não simplesmente de dois seres todos poderosos, claro que não. Nós estamos falando do Criador e de uma criatura, para você ter ideia. Nós estamos falando daquele que tem poder, daquele que criou todas as coisas e formou todas as coisas, daquele que é o Senhor, e simplesmente de uma criatura, simplesmente isso. Então, o Senhor não vai ter nenhum trabalho de pôr a mão nele, né? Nem vale a pena, né? Ele é grande, se acha grande diante dos homens, que são enganados aí, são levados facilmente, e de homens que se vendem por poderes, por dinheiro, né? E são manipulados e corrompidos, né? Diante desses ele é grande, ele é o Senhor, tal. Diante da igreja, não, você pode ter certeza disso, a igreja sabe muito bem quem é ele, tá? E diante do Senhor Jesus, muito menos ainda, porque Jesus é que nos mostrou e nos mostra cada dia quem é ele. Olha aí essa ideologia de gênero, olha aí essa coisa que está próxima, está muito prestes a vir a acontecer, né? Já arrancaram um bandido da cadeia para colocar como presidente da República do Brasil. Não, só o Brasil, só o Brasil faz um negócio desse, só o Brasil, né? Justamente para implantar esse sistema de ideologia de gênero, né? Justamente para implantar a escravidão, né, para nós. Ou seja, nós entendemos que parece que o Império Romano está chegando no Brasil e está entrando com força total, né? A gente olha, por exemplo, para 2.000 anos atrás e vê o Império Romano ali dominando os judeus. Nós imaginamos, isso foi há 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás, nada. Nós vemos que as leis de Roma continuam aí, ó, as leis deturpantes, as leis aí que deturpam os princípios de Deus, continuam vigorando até o dia de hoje. No tempo atrás se dizia que não se podia falar a respeito de Jesus ressurreto. Há um tempo atrás se dizia que não poderia falar a respeito de princípios cristãos, né? De que Jesus ressuscitou, de que Jesus se levantou entre os mortos. Hoje, nos nossos dias, a palavra é a mesma. E hoje, nos nossos dias, a lei é a mesma. Não se pode mais falar a respeito dos princípios de Deus. Isso que eu estou fazendo aqui, querido, não se pode falar. Você pode ter certeza disso, tá? Em muitos países, eu tenho certeza que esse vídeo no meu YouTube vai ser bloqueado. Eu tenho certeza disso. Isso se não for bloqueado meio que geral. Eu tenho certeza disso. Então, hoje não se pode falar isso que eu estou falando aqui. Você pode ter certeza que não. Hoje, nós cristãos somos perseguidos, continuamos sendo perseguidos. E até mesmo essa lei de ideologia de gênero está querendo ser implantada aqui, essa aberração, sabe por quê, querido? Para ter acesso à prisão ali, ter a liberdade de prender muitos pastores, muitos que ainda falam a verdade, tá bom? E muitas pessoas até comentam, pastor, o casamento de pessoas do mesmo sexo, pastor, isso pode acontecer na igreja? Primeira coisa, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Duas pessoas do mesmo sexo não se casam,
tá? Quando a gente fala em casamento, a gente fala em acasalamento. Você já viu os dois homens fazer acasalamento? Você já viu isso? E brotar uma criança? Você viu duas mulheres fazer um acasalamento e brotar uma criança? Você já viu isso ou não? Você viu elas se completarem? Elas nunca vão se completarem, por mais que por fora elas tenham mudado o sexo. Querido, isso é da alma, isso é espírito. O que nasceu sempre é e sempre vai ser. Tá bom? Sempre é e sempre vai ser. E deixa eu falar uma coisa para você, querido. Muitas pessoas têm o prazer de ter um sexo, assim, sabe? Ou ter até mesmo essa lei implantada no Brasil para chegar dentro de alguma igreja, confrontar pastores e fazer questão de casar dentro da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, desavisado. A igreja não casa ninguém, quem casa é o cartório. Tá? Igreja dá a bênção de Deus. E se Deus já amaldiçoou isso, você vai querer o quê? Casar o quê na igreja? O cara que casou lá no cartório. Se você fizer uma cerimônia só na igreja, a não ser que você faça religioso e civil, diretamente na igreja. Caso contrário, o casamento é do cartório, que a gente confirma e abençoa. É só isso. Nós, como cristãos, vemos importância muito grande de termos nosso relacionamento abençoado. Só que se Deus já amaldiçoou algo, como é que você vai querer que abençoe? Se Deus já amaldiçoou, está que nem Balaão, né? Deus já amaldiçoou, o cara vai querer... Deus já abençoou, você vai querer amaldiçoar. E se Deus já amaldiçoou, você vai querer abençoar. Então não adianta você querer fazer o reverso, né? Porque se Deus amaldiçoou, não adianta a gente querer abençoar que nunca vai ser abençoado, nunca. Porque Deus amaldiçoou. É um princípio de Deus. Você entende? É uma tolice tão grande, né? Que muitas vezes, muitas pessoas aí, elas acabam fazendo questão, que eu acredito que é simplesmente assim por um ego. Eu vejo assim mais ego do que realmente bênção, e as pessoas não estão interessadas em abençoar esse tipo de relacionamento, coisa nenhuma, mas estão simplesmente como quem diz assim, passei por cima das autoridades espirituais, daqueles que eram conservadores, daqueles que diziam, não, ideologia de gênero, não, homem é homem, mulher é mulher, passei por cima da autoridade deles. Querido, você nunca vai passar por cima da autoridade de Deus. Existe uma autoridade que ela é suprema, ela foi escrito não só aqui, você pode ter certeza, se algumas pessoas queimarem minha Bíblia, você pode ter certeza que a Bíblia ela pode ser queimada, como, por exemplo, se fizeram com cristãos há um tempo atrás, principalmente ali na Reforma Protestante, nesses períodos aí, Bíblias eram juntadas em praças públicas, eram queimadas juntamente até mesmo com cristãos. A pessoa pode queimar a palavra física, mas a Bíblia ela foi escrita no mundo espiritual, você pode ter certeza disso. Bíblia não é coisa física, Bíblia é coisa espiritual. Então, quando nós falamos aqui na Bíblia física, aquilo que está escrito, o mundo espiritual se junta a essa palavra e ela passa a ter poder. Então, Bíblia não é algo físico, é algo espiritual, e no mundo espiritual ninguém consegue apagar nada. O que é e pronto. Fechou? Então tá, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo bíblico. Eu gostaria que muitas pessoas estivessem participando dessa aula de hoje, mas quando as coisas são interessantes, né, as pessoas, elas parecem que não gostam muito de participar dessas coisas, talvez ver vídeo de engraçado em Facebook, TikTok, essas coisas, parece ser mais interessante, né? Mas vamos lá para os que se interessam pela palavra do Senhor, seja sempre bem-vindo a esse momento, tá? Eu sei que essa palavra vai ser vista hoje, eu sei que em outros dias também, então fica aí, tá? Valoriza a palavra de Deus, valoriza a tua igreja, valoriza o teu pastor, valoriza o teu momento com Deus, tá? Valoriza esse trabalho que muitas vezes é feito. Não sei se a tua igreja é grande ou pequena, essa que você congrega, mas valoriza, ama os teus irmãos, tá? Esses que têm o princípio de Deus, porque isso vai tentar ser tirado de nós. Toda a informação que você receber, guarda no teu coração, porque isso vai tentar ser tirado de você através das mídias. Infelizmente, muita gente ainda continua acreditando em televisão, muita gente ainda continua acreditando naquilo que vê, tá? Querido, você não está desinstruído, você tem alguém que instrui a tua vida, você tem alguém que apacenta, você tem alguém que te alimenta no mundo espiritual, você tem alguém que te informa. Creia nisso, tá? Creia nisso. A verdade foi tirada das mídias. A mídia, querido, é informação para o mundo, tá? A mídia, para a gente poder estar assistindo, seja um jornalismo até mesmo, a gente precisa filtrar muito, porque a mídia é manipulada pelos governos, tá bom? Se passa na TV aquilo que é aprovado pelos governantes ou não. Então fique atento a isso. Não é aquilo que as emissoras querem simplesmente estar ali mostrando. Você pode ter certeza que não, tá? Não é assim que as coisas funcionam, tá bom? Vamos lá.
Então, voltando aqui para o nosso assunto bíblico, você vê que tem muita coisa para a gente conversar, né? E eu louvo a Deus por essa liberdade de expressão, né, que a gente tem aqui na nossa escola bíblica, né, que é uma sala de aula, tá bom? Você pode, como eu já comentei, você tem liberdade, você pode deixar seu comentário, você pode deixar sua opinião, seja ela contrária àquilo que eu estou dizendo ou não, você pode deixar aí algum versículo bíblico, enfim, você fica à vontade. Se você não quiser deixar também, você só acompanha, você também tem toda a liberdade em nome de Jesus, mas contanto que você deixe essa palavra entrar aí no teu coração, tá bom? Vamos lá, vamos dar sequência aqui? Então nós entendemos que o Senhor, Ele destruirá o anticristo, né, ali na sua vinda, né, como está escrito ali em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 8. 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 8, está escrito assim, a palavra de Deus. Então será revelado o perverso, quem o Senhor Jesus matará. Esse matará, já entro nessa questão, tá? Com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando essa expressão matará, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas pessoas, elas justamente, quando elas olham as traduções da Bíblia, muitas vezes elas ficam com uma tradução só e às vezes, infelizmente, elas não procuram outras traduções, tá bom? E elas simplesmente ficam nessas traduções. E o que a gente entende? A gente entende, querido, que muitas pessoas elas acabam perdendo muito. Por quê, pastor? Porque quando a gente olha, por exemplo, a expressão matará, ou a expressão destruirá, ou a expressão aniquilará, o que a pessoa entende? Então vai matar, então ele não vai viver mais. Esse matará, ele está falando a respeito de aniquilação, aniquilar o poder. Está falando de, como quem diz assim, ele não vai ter poder mais para isso, uma espécie de destruição, porém, ele vai ser lançado no inferno. Ou seja, se ele houvesse simplesmente sido destruído, para que ia ser lançado no inferno? Lança numa sepultura qualquer. Vai ser destruído, a sepultura dele é o inferno. Bom, então não vai ter mais sofrimento para ele. Então ele simplesmente se levantou, fez o que fez, né? E foi destruído de uma forma repentina, então ele ficou de boa ainda, saiu no lucro. Na verdade não é assim, ele vai ser destruído no sentido de, ele vai ser tirado o poder dele, vai ser aniquilado, maniteado, como diz a palavra, ser amarrado, né? E vai ser lançado no inferno. Lá depois do juízo final, ele vai ser lançado no lago de fogo, né? Como eu vou ler para você daqui a pouco, tá bom? Onde lá ele vai sofrer eternamente, juntamente com aqueles que acreditaram nele. Juntamente com aqueles que acreditaram na ideologia de gênero e valorizaram isso, e propagaram isso, e trabalharam nas leis para isso, tá? E implantaram muita deturpação na mente das pessoas, juntamente com o anticristo, com o falso profeta, com a besta, vão ser lançados exatamente no mesmo lugar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, leia lá. Não se preocupa não, daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas lá está escrito a respeito de tudo isso, tá bom? Vamos lá, vamos para a nossa escola bíblica aqui, vamos para o nosso estudo aqui. Então, o mais importante do que especular, na verdade, a respeito do anticristo final, de quem era realmente o anticristo final, porque dá a entender muitas coisas ali, né? É entender que o seu poder ele será limitado. Tá? O seu poder será limitado. Então, muitas pessoas questionam exatamente nos nossos dias. Não vai ser o governo tal, não vai surgir de Roma, não vai surgir... Bom, de Roma nós sabemos a respeito da meretriz, da grande prostituta, como está escrito em Apocalipse capítulo de número 17, né, onde fala ali a respeito, né, da meretriz, da prostituta, aquela que se prostituiu contra Deus, né, aquela que adulterou ali o evangelho, adulterou ali, aliás, o evangelho no sentido de ser transmitido para as pessoas, tá? Não estou falando a respeito de adulterar aqui simplesmente palavra, mas adulterar o evangelho no sentido de tentar fazer com que as pessoas acreditem em outras coisas, mesmo tendo a Bíblia na mão. Mesmo tendo a Bíblia na mão. Pastor, como é que pode um negócio desse? Pode. Pastor, mas pode alguém tentar, por exemplo, fazer alguém acreditar em outra coisa, mesmo com a Bíblia na mão? Pode. Por quê? Muitos se levantam, por exemplo, como autoridade espiritual e ficam presos, por exemplo, em um seminário, 6, 8 anos aí,
querido, aprendendo filosofias, maneiras de introduzir ladainhas, culturas, né? Maneiras de introduzir muitas vezes fábulas ali para que muitas pessoas acreditem, né? E quando se pergunta assim, mas na Bíblia está escrito isso aqui, aí a pessoa diz assim, mas a tradição diz isso, né? Ora, Jesus falou que a tradição dos anciãos, a tradição dos religiosos da época, eles impediam que as pessoas viessem entrar no reino dos céus. Elas impediam e faziam que pessoas ficassem do lado de fora. Tradição não. A nossa tradição, querido, precisa ser crer na palavra de Deus. A nossa tradição precisa ser o Evangelho de Jesus Cristo. A nossa tradição precisa ser temer ao Senhor acima de qualquer coisa. Essa precisa ser a nossa tradição, tá bom? A nossa tradição precisa ser Deus. A nossa tradição precisa ser temer ao Senhor. Então, muitas pessoas às vezes comentam sobre a tradição, né? Então, querido, olha só, a nossa tradição é Evangelho, tá? A nossa tradição é Evangelho. Guarda essa palavra no teu coração de hoje em diante, tá bom? Essa precisa ser a nossa tradição. Então, deixa eu voltar para cá. O poder deles será limitado. Então, muitos acreditam, o anticristo vai ser esse, vai ser aquele. Quem for o anticristo, muitos nós vemos com pinta de anticristo, mas quem for o anticristo, introduzir princípios anticristãos da mesma forma, tentando mostrar que isso é bom para todas as pessoas. A Rede Globo, por exemplo, até dias atrás, teve um dia separado só para mostrar a respeito dessas coisas, a respeito justamente da questão do valor, né? Precisamos sempre respeitar, nunca desrespeite a pessoa por aquilo que ela é e por aquilo que ela acredita, nunca respeite. Eu, como pastor, falo isso para você, nunca desrespeite, tá bom? Mas concordar é uma outra questão, já vai de frente aos nossos princípios e aquilo que nós cremos, concordar aí é algo de Deus. Nós sempre vamos respeitar. Se alguma vez eu desrespeitei, eu já te peço perdão adiantado, tá? Mas a concordância, desculpa, não concordo, nunca vou concordar. Aquilo que é princípio da minha vida, aquilo que é princípio da minha fé, nunca vai ser negociável, não é negociável. Não negocio minha fé, nem a crença, nem o princípio que Deus me deixou. Se alguém tem algum problema com relação àquilo que eu acredito, briga com Deus, briga com aquele que te fez, aquele que te formou e aquele que te fez o favor de dar a vida, tá? Então briga com ele com certeza é o responsável por aquilo que nós cremos. Então resolve as coisas com ele, tá? E então nunca desrespeite, mas há um princípio dentro de você, valoriza isso e entregue a tua vida por isso, tá? Você tem um princípio, você tem uma vida, você tem um valor, tá bom? Então deixa eu voltar para cá. Então o princípio, o poder dele é como um cachorro louco, é um pitbull, sabe? Um Rottweiler ali com uma coleira, uma enforcadeira, sabe? E está sendo segurado ali pela mão de Jesus. Ele vai onde Jesus permite que ele vai. Quando não é para ele ir, Jesus dá um puxãozinho e falou assim, cara, aí não, aí você não vai não. Pedro, eu roguei por você, para que Satanás não cirandasse você, tá bom? Não cirandasse ele sobre você. Ou seja, o que Jesus fez? Segura na corrente ali, na coleira de Satanás, na enforcadeira de Satanás, falou, aí não, aqui você não vai, tá? Aqui, cara, aqui mando eu, você não vai aí, tá? Ou seja, tá que nem um cachorro louco, pegando aí, buscando quem possa tragar, como diz lá na carta de Pedro, a quem possa tragar, porque não pode fazer isso com todos. Para aqueles que são levados pela mentira, são devorados, são tragados, são simplesmente devorados. Para aqueles que permanecem na verdade, ele não tem poder, ele é resistido, sai em nome de Jesus Cristo. Esse é o poder, essa é a autoridade que é dada para os cristãos, para os filhos de Deus, tá bom? Sempre respeitando, como eu já disse, mas nunca aceitando em nome de Jesus, tá? E olha só, então ele poderá agir apenas por um tempo determinado por Deus, como eu acabei de dizer. Nada além disso, como está escrito no livro do Apocalipse. Aí eu quero ir com você no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, aliás, o capítulo de número 13, Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 15 da palavra de Deus. Tá? Me perdoa, eu acabei não postando aqui os versículos para você, mas eu vou postar aqui os versículos para você acompanhar comigo, você que tem, às vezes tem alguma dificuldade de procurar assim rápido na Bíblia, né? Então eu vou postar aí para você, acredito que está chegando aí para você o versículo bíblico, está escrito assim, Apocalipse capítulo 13, versículo de número 20,
da palavra de Deus. Diz assim: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. Ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Lembra que eu comentei com você? Esse período seria o período da tribulação, que ela teria poder para agir, para manipular, para levantar pessoas contra Deus e formar ali uma espécie de um exército, né? Alguém para estar lutando aí contra Jesus Cristo quando ele viesse, tá bom? Então, para você ter ideia a respeito do caráter, né, desse sujeito, né? Então, quando esse tempo ele acabar, ele será definitivamente, né, aniquilado, né, e será lançado no inferno. Aniquilado, seu poder será cancelado, né, e ele será lançado no inferno para o juízo final. Aquilo que nós comentamos, que está escrito lá no finalzinho do livro do Apocalipse, tá bom? Então vai haver um tempo de ele agir, vai haver um tempo ali que ele vai ter essa liberdade para enganar as pessoas. Pastor, ele enganar as pessoas? Sim, ele vai ter liberdade para enganar as pessoas. Pastor, como é que Deus pode dar liberdade para alguém enganar as pessoas? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, que eu sei que nem todo mundo gosta de ouvir verdade, né? Eu sei que tem gente que prefere mais campanha do que aula de escola bíblica. Eu sei que tem gente que prefere mais louvorzão do que aula de escola bíblica. Eu sei que tem gente que prefere mais oba-oba, né? Ah, assim diz o Senhor, Eu sei que tem gente que prefere muito mais isso do que aula de escola bíblica. Não, essas pessoas não sabem o que elas estão perdendo e muitas vezes elas vão ter uma pedra diante de si, elas vão tropeçar por falta desse momento, por falta dessa aula aqui, um dos momentos aqui. Você pode ter certeza, muitas pessoas, por falta de instrução, elas vão perecer e elas, infelizmente, vão acabar tropeçando em algo que elas poderiam evitar porque lhe faltou conhecimento. O povo erra, né? O povo perece por falta de conhecimento. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Está escrito lá no livro de Oséias. Ou seja, então você percebe por falta de quê? Por falta de campanha, por falta de louvorzão, por falta de profecia, por falta de quê? Por falta de conhecimento. Então, povo de Deus, abra os olhos, leia a Bíblia, estuda a Bíblia, entenda a Bíblia. Nós temos, como eu já disse, muitos materiais. Tem o nosso canal Teologia Simples, tem o nosso canal aqui da Igreja Batista de Vila Helena, tem o nosso canal PR Paulo Farias. Temos vários meios aqui. Eu tenho um canal que se chama Bíblia Responde. Dúvidas que pessoas têm, eu faço vídeo e posto lá, sabe? Que são dúvidas frequentes. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui, manda para mim, seja no YouTube, seja no WhatsApp, se você tem meu contato, seja aí no Facebook, deixa alguma dúvida. Pastor, eu queria saber sobre isso, me explica sobre isso, pelo amor de Deus. Eu vou fazer um vídeo especificamente para você e vou compartilhar com todas as pessoas e vou colocar lá no meu canal, sabe, querido, para abençoar a tua vida. Mas não fique com dúvida, querido, não fique com dúvida a respeito da palavra de Deus. Você precisa, querido, ser instruído, tua mente, teu coração. Nós temos toda terça-feira, 8 horas da noite, nós temos nossa aula, nossa escola de teologia, sabe, toda terça-feira, 8 horas da noite, onde nós compartilhamos conhecimento bíblico, nós tiramos dúvidas, nós passamos instrução ali, não ganhamos nada por isso, nossa aula não é vendida, nossa aula não é, querido, é totalmente grátis para que todas as pessoas tenham acesso, né? Agora, se todas as pessoas vão ter interesse, bom, eu sei que muitas pessoas vão perecer, como eu já disse, por falta de conhecimento. Não seja você, querido, mas se instrua a respeito da palavra de Deus, a respeito do conhecimento de Deus. Se instrua, se capacite, busque bagagem para você caminhar nessa jornada pelo deserto. Você precisa de mantimento, você precisa de suprimento, você precisa de algo para te manter, sabe, nesse deserto. Ninguém atravessa o deserto, querido, acredita nisso. Guarde essa palavra no teu coração. Ninguém atravessa o deserto sem suprimento nenhum. O camelo toma lá um barril de água, sabe, para que ele possa atravessar o deserto, ele passa ali numa boa. É o único animal ali que tem essa resistência toda. Ele passa ali numa boa, ele vai sem problema. Nós também precisamos de suprimento. Deus ali no deserto, na igreja do pastor Moisés, ele passava ali o deserto, passou ali o deserto, mas Deus supriu o tempo todo. Nós, no nosso tempo, precisamos do suprimento para as nossas vidas, para nós atravessarmos o deserto. E esse suprimento, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, suprir nossas necessidades em Cristo Jesus, não em ladainha, naquilo que se diz nas redes de TV, não. Nosso suprimento ali, querido, é suprido, aliás, nosso suprimento é abastecido, nossas cargas são ali
abastecidas, nosso corpo é fortalecido, nossa alma, o espírito é fortalecido. A partir do momento, querido, que nós buscamos na palavra de Deus, nós nos fortalecemos, sabe? E aí então nós temos forças para atravessar o deserto da vida. Então nós precisamos sim ter ali uma bagagem. E a bagagem nós conseguimos através das nossas aulas, através dos nossos estudos, através das nossas pesquisas, daquilo que nós passamos para você. Nisso nós entendemos que nós podemos nos capacitar para o dia a dia. Nisso nós entendemos que nós podemos estar prontos para atravessarmos a porta da igreja, a porta da nossa casa, para nós vencermos o dia a dia, para a nossa mente não ser corrompida, para o nosso caráter, nossa índole, querido, não se perverter por aí. Então nós precisamos ali ter nossa mente e nosso coração voltado para Cristo Jesus. Nós precisamos sim, claro. Então nós precisamos de Deus e precisamos de tudo que diz respeito, tá bom? Ao mundo espiritual, nós precisamos. E às vezes algumas pessoas podem até questionar, pastor, mas isso é coisa física, do mundo físico, negativo. Isso é espiritual, tá bom? Isso é espiritual. Essas leis, esses decretos, eles tentam entrar ali, querido, para muitas vezes nos abalar. E olha o que eu vou falar para você, traga a tua família para Deus. Não se contente simplesmente em você servir a Deus. Traga a sua família para Cristo. Às vezes a pessoa pensa assim, pastor, mas eu sirvo a Deus, minha família não serve mais a cada um. Ore por sua família. Convide com respeito sua família, sabe? Mostre o testemunho seu na tua casa, para que as pessoas possam olhar para você e verem Cristo em você. Sabe, querido, seja um testemunho vivo daquilo que Deus quer fazer, sabe, querido? Seja uma Bíblia, o teu testemunho, seja uma Bíblia que as pessoas possam te ler a partir do momento que elas olham para você. Sabe, amado, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus é para nós e para a nossa casa. Quando diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é uma palavra que Josué toma para si a responsabilidade toda. Ele não deixa cada membro da sua família responder, mas ele como sacerdote, como profeta, ele diz, não, eu e minha casa, ou seja, ele assume a responsabilidade de homem de Deus, de sacerdote, de profeta do Senhor, sabe, de sacerdote do seu lar. Então nós, na qualidade de homens de Deus, você na qualidade de homem de Deus, você precisa assumir na qualidade de sacerdote, de tomar a responsabilidade, de repente só você serve a Deus, mas você intercede pela sua família. Isso é querer que sua família seja salva. Você na qualidade de mulher que edifica a casa, na sabedoria de Deus, então interceda pela sua casa, pelo seu marido, pelos seus filhos, interceda através da sua busca, através da sua intercessão, sabe? Você pode tirar sua família das trevas e transportar para a luz. Não é confrontando, sabe, dizendo que você é de Deus, eles são do mal. Não, claro que não. Essa é a maneira mais errada que existe. Mas é você dando testemunho, você orando, intercedendo e com toda a mansidão e sabedoria, levando a palavra de Deus de alguma forma dentro da tua casa, mostrando que você é de Cristo e Cristo tem benefícios para a vida da pessoa. Essa é uma maneira evangelística, essa é uma maneira prática e agradável de chegar e de mostrar Jesus para as pessoas, tá bom, querido? Bom, mas vamos voltar para cá. Então, lembrando que ele será definitivamente lançado no inferno, que é ali um lugar provisório, né? E lembrando que também, deixa eu fazer um outro comentário que tem trazido dúvida na mente e no coração de muitas pessoas. Inferno. Olha, muitas pessoas elas comentam assim, muitas pessoas têm a seguinte palavra. Eu acredito que pelo fato de muitas pessoas elas entenderem, né, muitas pessoas elas vêm do mundo para o Evangelho, elas vêm com muitas coisas na mente, imaginando que na Bíblia está escrito isso, né? Que na Bíblia está escrito isso, mas muitas vezes é princípio que a pessoa já tem dentro dela. Mas muitas pessoas falam assim, o inferno não foi inaugurado ainda, né? O inferno, isso, inferno, aquilo, inferno é só lá no último dia. Negativo. Onde está escrito que ele será lançado, que nós acabamos de ler? Onde é que está escrito que ele será lançado? Né? Será lançado no inferno. Pastor, mas me diz uma coisa, e como assim? E como é que vai ser lançado no inferno? Mas então acabou tudo. Negativo. O inferno não é o final de tudo. O inferno é só uma recepção para aqueles que vão para o lago de fogo. Assim como o paraíso, a recepção
para aqueles que vão desfrutar da Nova Jerusalém e viver a eternidade com Cristo. É só uma recepção, é só um período, porque tudo vai acontecer realmente, definitivamente, no último dia, no dia do Senhor, no último dia. Então, você pode acreditar nisso, querido, que por enquanto, por mais que se vá para o inferno, não é o lugar definitivo. É muito pior ainda o lugar para onde as pessoas vão, porque acreditaram na verdade, porque elas levantaram essa verdade, verdade do mundo eu estou falando, tá bom? Porque elas, vou usar a expressão mentira, porque no mundo não tem verdade, né? O próprio apóstolo Paulo mesmo usa a expressão na carta aos Romanos, que todo homem é mentira, Jesus é verdade. Então vamos mudar aqui o projeto, a maneira, é que nem o professor, né? Na sala de aula ele explica de várias formas a mesma matéria. Vamos voltar aqui para o começo da matéria. Então, por várias pessoas acreditarem na mentira do mundo, que eles querem que a gente acredite que é verdade, por mais que para essas pessoas que valorizaram e divulgaram essa mentira do mundo, como eu comentei, houve uma rede de televisão que separou um dia só para falar sobre ideologia de gênero. Falar não, deturpar, na verdade, né? Deturpar o princípio de Deus, a intenção é essa, violar os princípios da Bíblia. Tá? Eu acho assim bem interessante, porque as pessoas elas entendem que o povo de Deus é um povo pacífico, né? Mas mal sabem eles que o povo de Deus guerreia no mundo espiritual. Mas enfim, voltando para cá. Então, as pessoas elas entendem que o povo de Deus é um povo pacífico. Então, eles batem em cima disso, porque o povo de Deus não vai para a rua, não vai confrontar, não vai lutar com espada. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores. É contra esses que as nossas lutas, contra os que agem nessas vidas. Mas vamos lá. Então, agora você percebe que eles não vão de frente aos princípios de Maomé. Por que eles não vão lá nos muçulmanos e falam sobre ideologia de gênero? Vão lá, implanta lá, falam, não, a verdade, o que Maomé prega é mentira, a verdade é a nossa aqui, ó. Vai lá os de Roma, vão lá, né? Vão lá os da Rede Globo da vida, vão lá e falem lá para os muçulmanos, fala sobre a verdade de vocês, falam lá, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Vai explodir o Vaticano numa semana. Então, querido, pouco tempo atrás, o Papa falou a respeito de algumas coisas aí, sabe? Não soou muito bem para eles. Os caras foram para cima. O Vaticano pediu desculpa e falou que não era bem assim, foi algo assim mal colocado. Ué, e os infalíveis da vida? Onde é que eles foram parar? Sabe? Então, o que nós entendemos, querido? O que nós entendemos? Sabe? Agora, muitas vezes se vem com aberrações com relação ao povo de Deus, e muitas vezes as pessoas que introduzem mentira e os agentes do anticristo e dos falsos profetas, eles não sabem que o povo de Deus é o povo mais bem armado no mundo espiritual. Você não tem ideia do quanto o povo de Deus é um povo totalmente armado de unhas e dentes, querido. Você não tem ideia do que acontece. Nós temos o poder, nós temos a autoridade. E assim como Jesus disse que quando Jesus falou assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, você sabe o que ele fez depois disso? Ele nos deu poder, ele nos deu autoridade para pisar cabeça de serpentes e escorpiões. Querido, essa palavra pisar cabeça de serpentes e escorpiões está ali fazendo um domínio no mundo espiritual. Você não tem ideia do que é isso. Então o povo de Deus, ele é um povo muito bem armado, ele tem o Senhor dos exércitos que vai à frente dele, ele tem anjos guerreando por ele, em favor dele. Você não tem ideia do que é o povo de Deus, né? E muitas pessoas, o povo de Deus é um povo pacífico, vamos lá, vamos falar qualquer coisa, tentar introduzir qualquer coisa. Você não sabe com quem você está mexendo, você não tem ideia. Você está mexendo com um povo extremamente poderoso e foi dado legalidade para esse povo, que quando ele falasse, algo viesse a acontecer. Quando ele falasse, viesse a existir uma concordância no céu. Aí, meu filho, sai de baixo. Aí não tem para ninguém, não tem para cão, para capeta, para falso profeta. Querido, sai da frente, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha, antes de passar para o meu último item aqui, mundo espiritual, quem que chegou aqui? Glória a Deus, graças a Deus, temos mais algumas pessoas aqui conosco, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Você que já chegou, você que está conosco, Deus abençoe sua vida. Estamos estudando sobre, na nossa aula de hoje, a nossa aula de escola bíblica, né? Estamos estudando sobre quem derrotará o anticristo, né? Falamos isso desde o começo, né? E seja bem-vindo à nossa escola de hoje, tá bom? Bom, vamos dar sequência aqui à nossa aula de hoje. Então, no Lago de Fogo, onde ele vai ser lançado,
Nós entendemos que no lago de fogo ele passará toda a eternidade, tá bom? Juntamente com Satanás, né, os demônios e os agentes, os seus agentes. Pastor, seus agentes? Sim, seus agentes. Antes de eu fazer minha leitura, eu quero dar uma dica para você. Os agentes do anticristo é todo aquele que fala contra os princípios bíblicos. Agentes do anticristo, querido, eu estou falando ali por baixo, tem aqueles que são do alto escalão, né? Os porcão, os grandes lá. Estou falando aqui de baixo, tá? Não estou falando dos jagunços lá atrás, não, tá? Dos camaradas aqui, né? Estou falando aqui de baixo mesmo, dos de baixo. Então, os agentes do anticristo são todos aqueles que acreditam nos princípios do mundo. Olha lá, cuidado com aquilo que você acredita, hein? Cuidado com aquilo que você acredita. E os agentes do anticristo são todos aqueles que empregam os princípios do mundo. Tem muita gente que se diz de Deus e anda na qualidade de anticristão. Pastor, e anda comentando no meio da igreja. O pastor falou tal coisa, está escrito que é assim. Mas eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito que é assim, ó. Nós não fomos chamados para acreditar nisso ou naquilo. Nós somos chamados para acreditar na Bíblia Sagrada. Tá? E Jesus falou que precisa ser conforme diz as Escrituras, não conforme nós achamos. Nós não fomos chamados para achar, nós somos chamados para obedecer e para levar essa verdade para frente. Tá? Esse é o chamado cristão. O primeiro chamado que o cristão tem tá? É esse, tá? Se você que é cristão, você não sabe, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós fomos tirados das trevas para a luz para anunciar as virtudes do Senhor, daquele que nos chamou. E o que são as virtudes dele? O poder dele, a palavra dele, a essência dele, tá? Então esse é o nosso primeiro chamado, tá? Então, se você não sabe se você tem um chamado, se você não acredita que você tem um chamado, esse é o maior de todos os chamados, independente se você vai ser um pastor, evangelista ou qualquer outra coisa assim ligada a ministério, enfim. Mas o maior chamado que nós temos é esse, Jesus nos chamou, tá? E Ele tem essa intenção, para conosco, tá? De que nós viemos realmente a pregar o Evangelho, pregar a palavra da salvação. E deixa eu falar outra coisa para você que é cristão, você que se diz cristãos, tá? Vocês que se dizem cristãos. Algumas pessoas, alguns cristãos, principalmente nos nossos tempos, para que eles não sejam confrontados, né? Eles dizem assim, pastor, eu sou cristão, pastor, mas eu respeito tanto que eu nem falo da verdade, tá? Eu prefiro cada um. Eu sei aquilo que é mentira, pastor, eu sei aquilo que as pessoas falam por aí, mas eu prefiro ficar no meu cantinho, pastor, para nem gerar confronto. Já basta eu ser cristão, né, pastor? Deixa eu falar uma coisa para você. Você não foi cristão. Jesus não precisa de cristão 007, tá? Ele não precisa de cristão 007. Cristão para ficar enfiado dentro de toca. Já foi ele lá arrancar Elias da toca. Falei, Elias, sai daí. Sai dessa toca aí, rapaz. Vai para fora aí. Eu quero falar contigo. Eu só falo com gente fora da toca. Sai da toca. Sai da caverna, vou falar com você. Então, querido, Jesus não precisa de cristão, de agente 007, não precisa, tá? De coisa que não aparece. Ele falou, não se acende uma candeia e põe debaixo da mesa. Não precisa de candeia debaixo da mesa. Candeia para não clarear, não precisa. Ele precisa de candeia que venha a ser colocada em lugar alto para que todos possam ver a claridade dela, tá? Não precisa de cristão que fica de boca fechada. Jesus precisa de cristão que fale. Jesus precisa de cristão que abra a boca, que pronuncie, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está aqui no meio de vocês, está muito perto de vocês. Vocês só precisam entregar a vida para Jesus e viver o Evangelho. Vocês só precisam buscar uma igreja, se congregar, entregar a vida para o Senhor, descer as águas do batismo e fica firme lá, que logo Jesus vai voltar. Tá? E não é simplesmente ficar olhando as coisas de longe e, é verdade, eu não concordo com isso, mas deixa ele. Não, nós precisamos expor. Tem muita gente hoje que tem sua fé, supostamente tem sua fé, mas fica caladinho. Jesus falou para nos expor. Jesus não precisa de cristãos, tá? Que venham, cristão aquele bicho que enfia a cabeça na terra, no buraco lá, sabe? Avestruz. Jesus não precisa de cristão avestruz, enfiar a cabeça na terra e ficar de boa. Não, ele precisa de cristãos que venham expor o Evangelho. Vou ler para você o que está escrito aqui em Efésios capítulo 5, versículo de número 11. Efésios capítulo 5, versículo de número 11, está escrito assim: não participem das obras infrutíferas das trevas. O que ele está falando? Para a gente não participar desse negócio aí, ideologia de gêneros, que é o que eu estou levantando mais aqui agora, né? Essas leis deturpadas aí que estão sendo
implantadas aí, principalmente aqui na Europa, está chegando pesado e breve eu acredito que vai estar chegando aqui no Brasil, tá? Eu creio que nem vai demorar muito, eu creio que vai estar chegando aqui no Brasil, né? Eu creio que muitas pessoas vão precisar estar engolindo isso, ou tentar fazer muitas pessoas engolir isso a seco, as leis vão tentar fazer isso, tá bom? Mas guarde aquilo que você tem para que ninguém tome a tua coroa, fica firme aí, fica firme no propósito, fica firme na palavra, tá? Não participe das obras infrutíferas das trevas, lute por isso, lute pela tua família, lute pelos princípios de Deus, porque o anticristo está introduzindo seus princípios aí, lute pela verdade que foi derramado sangue na cruz do Calvário para que ela chegasse até você, lute por essa verdade, valorize essa verdade, querido, foi te dada uma verdade, o que você vai fazer com ela? Foi dada uma verdade para Adão e Eva lá no Jardim do Éden, o que eles fizeram com essa verdade? Eles não guardaram o princípio, foram lançados fora do jardim. Não sejamos nós lançados fora da presença de Deus, querido, porque não guardamos a verdade. Vamos guardar a verdade, por mais que a serpente fica aí, sabe? Não tem nada a ver. Imagina, você é homofóbico, A pessoa nem sabe o que é homofóbico, nem sabe o que é homofóbico. Você ter uma opinião sobre alguma coisa não tem nada a ver com homofobia, querido. Você querer que a sua opinião, sua liberdade de expressão seja respeitada, não tem nada a ver com homofobia, né? Então, o sujeito que quer que a gente seja homossexual, quer fazer com que a gente engula o princípio dele, nosso goela abaixo, então é cristofóbico. É cristofóbico, vamos processar por cristofobia, porque se nós somos homofóbicos por simplesmente termos nossa opinião, né, e não queremos que isso seja violado, então outros vão ser processados por serem cristofóbicos, por não poderem nos suportarem cristãos e querer que o cristão mude de opinião ou de princípio. Então vamos para o tribunal, né? Então se for assim, né, todo mundo vai para o tribunal lá, vai dar trabalho para as lideranças aí, né, das nossas leis aí do nosso país, né? Bom, vamos lá. Desculpa aí, vamos lá. Então, não participe das obras infrutíferas das trevas. Não devemos participar disso. Não é questão de opinião. Nós não devemos participar disso, tá bom? O dever do cristão é não participar das obras das trevas. Antes, exponham a luz. Ou seja, nós precisamos expor, dizer, olha, isso não é de Deus. Como eu disse, respeitar. Respeitar é uma coisa. Dizer se é de Deus ou não é outra coisa. Está falando a respeito da nossa opinião. Antes exponham, dizer, ó, isso serve, isso não serve, isso presta, isso não presta, tá bom? Não devemos ali nos esconder dentro de covas, dentro de grutas a respeito dessas coisas, mas expor, porque tudo vem de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, tá legal? Então, vamos lá, vamos para Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 20, está escrito o seguinte: mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, e com as quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Lembra que eu falei que quando se usou a expressão matou, não simplesmente matou, mas foi aniquilado o poder, né, para que ele não agisse mais e lançado no inferno? Lembra que eu comentei sobre isso? Justamente, não é uma morte. É como, por exemplo, quando se fala a respeito, se usa a expressão de segunda morte, por exemplo. Não é uma morte, a primeira morte, a segunda morte. Quando se fala em morte, por exemplo, se fala a respeito de distância de Deus. E algumas passagens e expressões usam a expressão distância de Deus. Segunda morte é distância de Deus. Então, algumas passagens que nós lemos, algumas passagens, por exemplo, na Bíblia, aqui no Novo Testamento, quando se fala sobre sepultura, não está falando simplesmente de sepultura, está falando sobre Hades, sobre o sofrimento, sobre inferno, por exemplo. O que eu estou falando, por exemplo, é o que está escrito em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Lá a parábola do rico e Lázaro, o rico foi lançado na sepultura. Na verdade, ele foi de sepultura, que ele está falando a respeito do mundo espiritual. Não simplesmente de uma sepultura física, falando ali de morte e separação de Deus, tá bom? Foi lançado no inferno, para ser bem mais prático, tá? Então, algumas linguagens na Bíblia é interessante a gente poder entender, para a gente poder entender realmente aquilo que está escrito, né? Para algumas pessoas não dizerem assim, a Bíblia se contradiz, aqui a Bíblia se contradiz ali. Não, o homem, o leitor se contradiz, o estudioso, aquela pessoa que estuda a Bíblia, não pode se contradizer, tá? Então, por isso que eu falo para você, não simplesmente leia, mas estude, tá? Porque se você lê
pode ser que você se contradiz em algum momento. Seja um leitor, claro, sempre, mas seja um estudioso da palavra, eu te convido para isso, tá bom? Então eu te convido também para todo domingo, 9 horas da manhã, você estudar a Bíblia aqui conosco, na escola bíblica dominical ou na nossa escola bíblica no lar, como nós carinhosamente sempre chamamos, e também toda terça-feira, às 8 horas da noite, nós temos aí nosso curso de teologia, embora nós temos nossa matéria, e é algo assim específico, né? Mas nós estamos livres também para um bate-papo, tá? E, por exemplo, mas dentro das nossas matérias, eu creio que muitas dúvidas também surgem. Então, em muitas áreas da nossa vida, eu creio que as dúvidas elas aparecem e são momentos, oportunidades para que a gente venha a esclarecer, né? A entender realmente a palavra de Deus exatamente como ela é. Tá bom? Então, eu vou ler para você aqui, falando agora, levando uma leitura completa do que está escrito no livro de Apocalipse, uma passagem que eu gosto muito, né? E que fala ali a respeito do final realmente, né, de como vai ser todas as coisas ali. Só para você ter ideia. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11. Olha aí o final para Satanás, para a besta, para o falso profeta, e também para aqueles que acreditam nele. Querido, não acredite em tudo aquilo que você vê na televisão. Isso é dominado pelos governos dos dias de hoje. Não acredito, isso é filtrado. Eles só querem que nós vejamos aquilo que eles querem. A realidade daquilo que acontece, irmãos, isso fica para trás. Todos aqueles que tentam mudar o sistema do mundo, irmãos, eles são mortos, são perseguidos, eles são expostos, eles são tidos como mentirosos. Avião cai, o camarada dele é exposto, mas lá ele tentou entrar fazendo a verdade, agora está fazendo. Querido, o mundo... Eu disse isso numa ministração na semana passada na igreja onde eu fui ministrar, na comunidade de Nova Aliança, do pastor Tiago, eu comentei sobre isso. O evangelho não cabe no mundo. O evangelho não cabe no mundo, querido. Jesus, ele não foi aceito pelo mundo, pelo sistema. Os discípulos, os apóstolos não foram aceitos no mundo, no sistema. Você acha que eu e você vamos ser aceitos no mundo pelo sistema? Nós somos melhores do que os apóstolos? Nós somos melhores do que a Bíblia? Nós somos melhores do que Jesus Cristo? Para sermos aceitos? Claro que não. Porque se o camarada for aceito pelo mundo e pelo sistema, é porque ele já abraçou, já está de mãos dadas pelo mundo e pelo sistema. Aí um abraço, querido, aí vai fácil mesmo, né? Então, se a autenticidade, a marca realmente daquele que é cristão, é que quando ele realmente começa a falar da palavra, vai gerar um desconforto no mundo, nas pessoas que são do mundo e que não querem nada com Deus, vai gerar um desconforto nos anticristãos. Isso aí você pode ter certeza que vai. Mostra o selo que nós temos é justamente esse. As pessoas vão olhar, vai gerar um impacto e precisa gerar. Ele não gera impacto no coração das pessoas e na estrutura delas, se não for abalada através do evangelho que nós levamos. Bom, então não é evangelho, é chá com bolacha, é água com açúcar, só para acalmar. Então, a palavra de Jesus trazia impacto, por que a nossa não está trazendo? Se a palavra dos apóstolos trazia impacto, por que a nossa não está trazendo se nós dizemos que é a mesma? Então, não é a mesma. Se é a mesma, o impacto precisa continuar sendo gerado. Então, nós não podemos perder a essência, não podemos perder os princípios de Deus, não podemos deixar passar isso de nós, queridos, de maneira nenhuma. Os céus passam, a terra passa, mas a palavra não pode passar. A essência não pode passar. Nós somos pessoas que explicam a Bíblia, a palavra, explicar uma coisa, se perder a essência é outra coisa, tá? Deus dá oportunidade para nós de sermos facilitadores para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Mas Deus não dá o direito para nenhum de nós de tirar o poder e a essência do que está escrito. De maneira nenhuma. Mudar o rumo, Deus não deu esse direito para nós, tá? De maneira nenhuma. Então, fica atento aí os instrutores, os mestres, como diz lá em Tiago, o juiz, Tiago capítulo 3, versículo 1, o juízo vai ser mais duro, tá? Se liga nisso, tá? Você que pensa em ser um pastor, você que pensa em ser um evangelista, um obreiro, sei lá o quê. Querido, guarda esse princípio dentro de você, tá? Não tenta negociar o evangelho. Evangelho não tem negócio, não. O negócio do evangelho, a pessoa acreditar e aceitar. Pronto, esse é o negócio do evangelho, tá? Não é fazer média, não, tá bom? Guarde isso no coração. Bom, eu vou ler aqui com você Apocalipse capítulo 3, versículo de número... Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11, está escrito assim: Depois vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. E vi também mortos,
Mortos aqui, não está falando de mortos, o cara está lá inerte. Não está falando desse morto. Está falando morto, distante de Deus, pessoas que morreram sem Deus, tá? E todos são eternos. Morreu sem Deus e com Deus a pessoa é eterna. A questão é que morreu com Deus é eterno com Cristo. A pessoa que morreu sem Deus é eterno sem Cristo, na perdição. Então, e vi muitos mortos, muitas pessoas que morreram sem Deus, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E foram abertos, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com as coisas que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. E entregou os mortos nele, ali, o que havia, né? O que havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, os mortos do Hades do inferno, ou seja, mortos do inferno. Então o que nós entendemos? As pessoas que são sem Deus, elas são lançadas onde? São lançadas no inferno, porque no dia do juízo, eles vão sair do inferno, vão passar pelo grande trono branco, e vão ser julgados e condenados, e aí sim lançados no lago de fogo. Esse é o lugar definitivo, tá? Lago de fogo. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Olha só, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Ou seja, então tudo isso, todo esse pacote de coisa que não presta, e até o próprio inferno, vai ser lançado no lago de fogo. Então, o lago de fogo é a segunda morte, ou seja, para aqueles que morreram sem Deus. A primeira morte, a pessoa pode até morrer o corpo físico dela, mas ela morre com Cristo. Ou seja, mas ela vai ser ressuscitada para a vida eterna com Cristo. A pessoa que ela morre sem Deus, a primeira morte foi do corpo físico. A segunda morte é essa, em que por ela ter morrido sem Cristo, ela vai ser lançada no lago de fogo. Então, se alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. João de repente você olha assim, você fala, pastor, mas está escrito que foi, mas o juízo nem aconteceu ainda. João ele estava vendo coisas assim, como que um tempo real. Você entende? Aquilo que estava sendo mostrado para João. É por isso que ele utiliza a expressão foi. Então, dependendo da Bíblia que você pega para você ler, a palavra foi, ela está escrito, eu não sei tecnicamente o nome disso, porque existem técnicas para isso. O nome foi, ele está escrito assim, tem aquela letra que ela é de pé, assim, eu vou falar no meu vocabulário simples e prático, porque eu sou do Paraná, eu sou muito simples, sou muito caipira, sou do Paraná. Umuarama, Paraná, Cafezal, Umuarama, Paraná. Então, quando a letra ela é, por exemplo, de pé, é aquilo mesmo que você está lendo. Mas quando a letra ela tem uma inclinação, tem um nome técnico para isso, cara, eu não me lembro. Se o Samir estivesse me assistindo agora, ele ia me dizer aqui. Mas ela tem um nome, significa que não foi simplesmente, mas está sendo, é algo ainda real. É como que acontecimento constante, ainda continua, você entendeu? Eu não lembro o nome técnico para isso, uma vez João Ribe Palharim também falou sobre isso, rapaz, não lembro. Mas, então quando ele viu, quando ele usa a expressão foi, se você pega uma tradução bem antiga, essa palavra foi está escrita assim, essa inclinação, ou seja, ainda continua, é um tempo, ou seja, é algo constante. Então quando fala foi, ele diz que foi porque ele viu no tempo dele, mas é algo para o futuro também. Então você percebe que é algo que acontecerá lá no juízo final. Lá no juízo final, grande trono branco, tá bom? Então, glória a Deus. Irmãos, eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus pela sua vida, tá? Você que participou conosco, Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Eu te convido, você que está participando, você que não pertence a essa igreja, você que quer conhecer um pouco mais a respeito do nosso trabalho, tá bom? Nós somos da Igreja Batista de Vila Helena, como você está participando desse canal, tá? A igreja fica localizada na rua Carlos Evaso, número 21, do bairro de Vila Helena, na cidade de Sorocaba, tá bom? Se você deseja conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, hoje, por exemplo, nós temos culto às 7h30 da noite, nós temos culto, tá bom? Hoje nós temos culto de ceia do Senhor, hoje estaremos celebrando a ceia, ou como alguns mesmo preferem dizer, né, a Santa Ceia do Senhor, é a mesma coisa. Então hoje nós estaremos celebrando a Ceia do Senhor ou a Santa Ceia, nós estaremos celebrando. Então, querido, se você não conhece o nosso trabalho, tá bom? Se você deseja participar, eu vou colocar aqui o endereço para você, tá bom? Em nome de Jesus, está aí o nosso endereço. E eu vou fazer questão de colocar aqui para você também os dias de culto, tá bom? Colocar aqui para você os dias de culto, para que, se é o desejo realmente do teu coração conhecer nós um pouco mais,
Fica aí para você, tá bom? Os dias de culto da nossa igreja. Você sempre será bem-vindo em nome de Jesus Cristo, tá bom? Sou o pastor Paulo Farias, da igreja pequena. Nós não temos muitos irmãos aqui, mas todos que estão aqui, tá? São pessoas que estão dispostas a crescer, a realmente subir no arrebatamento, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E nós ficamos por aqui. Lembrando que hoje ceia do Senhor, tá bom? Você que é obreiro da casa do Senhor, você se ajeita, você vem aí com o melhor que você tem, tá bom? Para que nós venhamos a participar do corpo, do sangue de Jesus Cristo, que é um momento maravilhoso da ceia do Senhor, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e nossa oração seja, querido, para que essa palavra ela fique sempre gravada e sempre guardada dentro de você, tá bom? Obrigado por tudo, obrigado pela participação de cada um de vocês, tá? E Deus abençoe a vida de vocês até hoje às 7h30 da noite, se Deus assim permitir. Fica com Deus. Até lá.